sejam bem-vindos ao nosso Pod Feras. Eu sou Maria Clara Oliveira. Eu sou a Maria Luísa. E eu sou o Pedro. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial aqui, que é a Patrícia Fonseca. Olá, gente, boa tarde. Obrigado, viu, por esse convite. O coração fica assim, ó. É uma história de amor aqui. É uma história de amor. Se vocês não sabem, o meu filho é da sala deles há muito tempo. Então, eu acompanho essa turminha aí há um tempo já. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Prazer é todo nosso. A gente tá aqui com a Patrícia, que ela é empreendedora, graduada em comunicação social, em jornalismo e especialista em marketing. E a gente vai fazer umas perguntas sobre o curso de jornalismo para quem tá em dúvida de qual graduação vai seguir. Eu vou começar com a primeira pergunta. Patrícia, qual foi, assim, o momento que você olhou e falou, nossa, eu quero fazer jornalismo, é uma coisa que me interessa muito. Como que você veio, assim, a inspiração? Eu devia ter pego essas perguntas antes, né? Pra não ser abraçada apertada sem abraçar. Na verdade, ao contrário da maioria de vocês, pensa, eu me formei tem 23 anos. Essa questão de orientação, a gente estava conversando aqui antes, a Maria Luísa falou que na terapia, com o psicólogo, tá mostrando algumas coisas para você com relação à questão da carreira profissional a seguir. Há 23 anos, nós não tínhamos isso tão facilmente, os acessos não eram tão fáceis. E aí, eu queria seguir duas profissões. Ou eu seria professora de história, ou eu seria advogada. Jornalismo, nunca! Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que eu tenho facilidade com a comunicação, que a comunicação parece que está no meu sangue, não foi uma escolha, eu falo que não foi uma escolha minha. Quem, na verdade, me escolheu foi o jornalismo. Só que aí a gente começa a entender a vida da gente na infância, na adolescência, e que vão dando sinais para a gente sobre as áreas que a gente tem afinidades. Eu sempre fui a Aparecida da sala. Alguém aí se identificou? Eu sempre fui a Aparecida da sala. Então, assim, eu sempre tive facilidade para falar. Quando precisava de alguém para representar a escola, eu era chamada porque eu não tinha essa inibição para falar em público, para falar em microfone. Lembrando, gente, que quando a gente fala em público, quando tá num programa, assim, sempre vai dar frio na barriga. E isso não quer dizer que a gente não tenha facilidade para falar. Isso também não pode ser fator impeditivo, né? Mas voltando. E aí, eu sempre gostei de escrever. Quando tinha as redações em sala de aula e a professora pedia para ler redação, eu sempre estava lá na frente lendo, porque eu sempre gostei de escrever e gostei das histórias das pessoas. Na fase de adolescência, que começava a sair de casa, e aí de repente no meio da balada eu parava, começava a olhar e falava, nossa, será qual que é a história dessa menina aqui? O que passa na cabeça dela? Qual que é a história dela? Então, a história de vida das pessoas sempre foi algo que me chamou muito a atenção. E eu fui para Uberlândia fazer o terceiro e, de repente, na hora de escolher a faculdade, eu levei em consideração algumas questões, como a faculdade que eu dava conta de pagar, porque eu fui para a faculdade particular, e levei em consideração a faculdade que tinha algo a ver comigo. De tudo isso que eu falei, o que me levou para o jornalismo foi a escrita, porque eu gostava de escrever. Mas eu não imaginava o que o jornalismo traria para mim. É mais ou menos aquelas histórias de conto de fadas, claro que com problemas também, sim, mas assim, o jornalismo, ele me formou uma pessoa diferente, ele me deixou um ser humano diferente, em construção ainda, mas a comunicação me escolheu de uma forma e eu aceitei, sabe aqueles desafios que você aceita? Uhum. E eu aceitei e de repente tô aí, né, jornalista. Entendeu? Esclareceu? Sim. Então, só para contribuir um pouquinho com vocês, não se cobrem tanto com relação a ter certezas absolutas do que vocês vão fazer na vida. Essa fase é uma fase realmente de muitos questionamentos. Então, se tem algo que chame atenção, faça, comece, termine, não deixe de fazer. E se terminou, não era aquilo, ainda tem tempo de fazer outras coisas, né? Então se cobrem tanto. Por quê? Porque a vida tem um jeitinho dela de trazer os nossos propósitos. É verdade.
Viu? E como foi sua jornada acadêmica na faculdade? Então, muito bacana essa pergunta, porque, assim, o que é o jornalismo, a faculdade de jornalismo? Primeiro, que é uma faculdade diferente da maioria. Por quê? Porque não tem muitos conceitos. Não é aquela faculdade engessada. É uma faculdade de muita prática. Então, você já começa na faculdade aprendendo, lidando com, né, a questão de produção. Você tem que escrever, você tem que acompanhar, fazer programa de rádio, programa de TV, você tem que estar ligado nas redes sociais. Na minha época não tinha rede social, tá, gente? Só um parênteses aí. Um tempo lá atrás. Tempo quase lá na pré-história. Mas a gente vai se adaptando. Enfim, mas então, assim, é uma faculdade muito dinâmica. E ao contrário de algumas faculdades que as pessoas vão lá todas, né, embonecadas, bonitas, que se arrumam para ir para a faculdade, o jornalismo, o povo vai quase de pijama. Porque é um pessoal muito desencanado e tem que ser mesmo. E assim, porque quando eu falo assim, você vai fazer jornalismo, tem coisas que você tem que levar para a vida. Primeiro, você tem que ser desprovido de preconceito e de julgamento, porque você vai lidar com tudo. Você ia de pijama? Não ia, porque depois eu ia pra balada. Mas se fosse hoje, se fosse hoje, que eu já não sou tão baladeira assim, capaz que eu iria numa boa. Mas enfim, eu tinha colegas assim, muito desencanados, e a gente acaba entrando. A Miss com certeza vai de pijama pra falar. Mesmo? Não. Vá tranquila. Vá tranquila. E você vai ser super aceita. Porque se tem algo que o estudante de jornalismo ele é desencanado. Miss, todo mundo vai te aceitar. Tá vendo? Pode ir tranquila, você tá na escolha certa. É desencanado, é desprovido de preconceito, desprovido de julgamento, porque como que um profissional da área de comunicação vai julgar alguma coisa se ele tem que lidar com todas as questões, principalmente com as diferenças? Entende? Então, a gente precisa realmente, né, se despir. Se despir por quê? Porque ali a gente passa a construir um novo ser humano, a construir uma nova pessoa. Então, é uma faculdade onde você é muito solto. E se a pessoa não se dedicar, ela passa um curso aí só entregando o básico. Não entregue o básico. Por quê? Porque é na faculdade que você vai se descobrir. São nessas práticas que você vai fazer desde o primeiro ano, do primeiro período da faculdade, que vão te fazer escolher caminhos. É um curso, é uma área muito ampla. Mas é muito ampla mesmo. Se nós olharmos hoje, qual é o grande problema das empresas? Falta de comunicação. Comunicação errada. Qual é as grandes sacadas das empresas, das marcas? Uma boa comunicação. Se a gente olhar as questões de relacionamentos, dos grandes problemas de relacionamento é falta de comunicação. Tá vendo que a comunicação tem tudo? Então, assim, a comunicação, ela é apaixonante. E a faculdade, ela vem trazendo esses caminhos para nós. Por isso que tem que ser, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade durante o curso, né, durante a faculdade, para que você possa aproveitar todas essas oportunidades, para que quando você sair da faculdade, você já tenha aí mais ou menos um caminho pré-definido. Entendeu? E outra coisa muito bacana que nenhuma outra área vai contribuir tanto para o profissional é a questão de networks, de contatos. A comunicação, ela te traz uma rede de contatos que você tem acesso a tudo e a todos. Tá? E isso você constrói, já começa construindo dentro da faculdade. Dentro da faculdade, para quem não gosta de matemática, um olé. Porque você praticamente não vê a questão das exatas. A gente... Que bom, né? Nós tivemos... Ficou feliz? Fiquei agora. A gente tem estatística, mas de uma forma muito básica, porque a gente lida com pesquisa, né? Com pesquisa de mercado. Então, assim,
A estatística, ela tá ali, ela faz parte, mas é uma construção de uma consciência questionadora a faculdade. Então, quais são as matérias que tem? Você tem antropologia, filosofia, sociologia, porque isso são matérias que te tornam, né? Que te tornam um ser mais pensante, mais questionador. Você tem política, gente, a matéria de política é fascinante, porque aí a gente entende esse jogo político que há na vida mesmo aí. Então, nós temos português do início ao fim, escrita do início ao fim. A gente aprende realmente essa questão da fala, a importância da fala, mas mais do que isso é a construção de um profissional que questiona. Ok? E quantos anos de estudo e preparação você gastou na sua formação? Na verdade, são 4 anos, são 8 períodos, né? Dividido por períodos. Eu acho que todas as faculdades são assim, todas, 4 anos. E normalmente é um turno só. Se não me engano, a UFO, que é diurna, então você tem aula de manhã, de tarde ou à noite, mas é um curso que ele não te exige tantas horas acadêmicas. Então você tem muita prática externa, tá? Mas são 8 anos mais ou menos. Perdão, 4 anos, 8 períodos. Desculpa. São 4 anos. E tem alguma coisa assim na sua profissão que você não gosta muito de fazer, mas que você teve ou tem que fazer? Na verdade, a comunicação, ela é muito ampla, né? Que eu já falei. E ao contrário de alguns colegas que desde quando saíram da faculdade até hoje estão seguindo a carreira da comunicação, eu já saí e voltei algumas vezes dentro da comunicação. Eu fui muito para a área da assessoria de comunicação, é algo que eu gosto muito dos bastidores, né? Gosto muito. Mas assim, se tem algo que eu, Patrícia, não gosto muito, apesar de algumas pessoas não acreditarem, mas é de estar em evidência. Entende? E isso, dentro da comunicação, te possibilita fazer essas escolhas. De estar em evidência, de estar apresentando um programa, de se colocar à frente, a cara para bater mesmo, ou então de ficar nos bastidores. Isso existe muito. Dentro da área de comunicação, eu amo o back office, o que está por trás. E o que eu não gosto muito, realmente, assim, é de estar tanto em evidência. Isso me incomoda. Tá? Apesar de eu lidar bem com as pessoas, mas eu gosto muito da minha privacidade. A comunicação, às vezes, ela te deixa muito em evidência. E quais são os ramos, já que você está falando, de atuação dessa área do jornalismo, assim? Tudo que você quiser e pensar. Mas aqui, uma dica para vocês, né, que estão aí na possibilidade, os 3 têm você mais certeza, os outros 2 aí na possibilidade da comunicação. Durante a faculdade de comunicação, faça cursos extras na área de empreendedorismo. Busque, porque a faculdade, ela não te forma para ser empreendedor. Tá? A faculdade de comunicação, pelo menos, ela não traz essa questão para você realmente ser um empresário da comunicação. Ela te traz muito mais para ser um funcionário, um criador de conteúdo, um criador de informação e um questionador, um buscador realmente, do que um empresário. Busque essa questão dentro da faculdade de empreendedorismo. Por que eu falo isso? Porque as áreas de atuação do jornalismo, elas são amplas. E você pode trabalhar desde um rádio, uma redação, apresentar um programa, a questão de TV, ainda pode definir as áreas, jornalismo esportivo, moda. Então, isso é muito legal, porque você pode pegar aquele gosto mesmo seu e transformá-lo em negócio. Carros, cavalo, seja qual for o assunto, tem demanda para a área de comunicação. E aí, tem a parte de mídias digitais, que hoje é muito forte, e sempre vai existir demanda para profissional fazer isso para outras empresas. Fazer uma agência de comunicação, de publicidade, por exemplo. Por isso que eu falo a questão do empreendedorismo. Então, você tem aí, que vai desde trabalhar em veículos de comunicação, a trabalhar em sites, a ser um empreendedor, a montar uma agência para prestar serviço ou criar o que você imaginar. O jornalismo, ele te dá acesso a informações que outra profissão dificilmente vai te entregar. E como eu falei já no início, que tem essa questão dos networks, que você conhece muita gente porque você circula entre as pessoas. Então, você, de repente, começa a descobrir nichos de mercado que você pode atuar.
Entendeu? O jornalismo, ele é dinâmico, ele é envolvente, ele não tem rotina. E se tem algo que a comunicação traz pra gente, é um dia novo a cada dia. Um dia novo a cada dia. Isso é fato. Tá? Não ache que você vai sair de manhã, entrar às 8 e trabalhar até às 18. Na comunicação, aquela pessoa que acha, que gosta dessa rotina cronometrada, a comunicação é um grande problema. Porque se tem algo que nós não temos também, é essa rotina tão definidinha, tá? Isso é muito amplo também. E quais ramos de atuação do jornalismo você considera mais promissor para os recém-formados? Normalmente, o recém-formado, ele vai buscar ser empregado, né? Isso é fato. Quando eu falo da questão de empreender, normalmente, isso não é regra, ele vai aí buscar um veículo para ele trabalhar. Hoje, o que mais absorve profissional de comunicação? Rede social. Isso é fato. E aí, outra área que vem crescendo muito e que eu fico muito feliz é a parte das assessorias de comunicação. Antes, isso era uma característica das grandes empresas, das grandes corporações, mas a gente vê pequenas empresas, médias empresas, já contratando profissional de comunicação para atuar lá dentro, justamente nessa questão de projeção, de informação para a comunidade, né? Porque hoje, gente, não existe você não estar em evidência, a sua empresa, o seu negócio não estar em evidência. Então, acho que são os dois ramos mais focados. A gente tem TV, que é um sonho da maioria dos estudantes, justamente porque há um glamour aí de um Fantástico, de um jornal nacional. Mas, assim, esses ramos não absorvem tantos profissionais. E, normalmente, quem tá dificilmente sai, né? Não tem uma rotatividade tão grande. Para começar, eu vejo que é por aí. Seria a questão de alguns veículos já existentes, mas assim, as redes sociais, né, como agências, e a questão da assessoria de comunicação, que realmente vem ampliando o leque aí para a comunicação. Quando você começou a sua carreira, você terminou a faculdade, você fez em Uberlândia, não foi? Sim. Você falou. Aí você já começou a atuar na carreira lá em Uberlândia, ou você veio... Porque Uberlândia, querendo ou não, é uma cidade bem maior do que Patrocínio, né? Aí, pra você, foi difícil se estabilizar com a carreira que você tem hoje aqui em Patrocínio, sendo uma cidade pequena? Fácil não é, Maria, não é mesmo. O que nós temos? Quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi aqui na Rádio Módulo FM. Na época a gente falava Módulo FM, hoje não tem mais isso. Mas o primeiro trabalho que eu tive foi aqui na Módulo. Eu agradeço muito, né, o senhor Manuel, a Leide, que me trouxeram para cá. Eu fui para Uberlândia estudar e eu não tinha intenção de voltar para Patrocínio. Eu queria de lá para mais. Mas por questões pessoais e particulares, eu resolvi voltar. Eu não voltei por causa da profissão. Não foi a profissão que me trouxe para cá. Foram questões pessoais. Na verdade, eu acho que era o Lucas, que já estava lá no céu pensando assim, mãe, vamos voltar para Patrocínio? Porque eu quero nascer lá, filho, né, de você e do meu pai. Então, se eu tivesse lá em Uberlândia, certamente eu poderia ter filhos, mas não seria o Lucas. Mas, enfim, brincadeiras à parte. E eu sabia que a área de comunicação para uma cidade menor como Patrocínio, que eu teria grandes desafios. E eu não tenho receio de desafio, né? Eu acredito que hoje o mercado ele exige, seja qual for a formação, exige que o profissional saia da faculdade aceitando esses desafios, gente. Porque quando a gente não tem experiência, eu vou chegar aqui né? Ô, Miss, me dá um emprego aqui, você tem empresa, eu não tenho experiência, não, a gente tem que calçar a cara e... Enfim. E aí eu vim para Patrocínio para trabalhar na Módulo para resolver essas questões pessoais e imaginava que eu voltaria para Uberlândia e que eu não ficaria muito tempo nessa área. Porque eu tinha os questionamentos ainda sobre essa profissão. Porém, eu fui tão absorvida, mas tão absorvida, e aí eu entendi o quanto o mercado é carente de profissionais realmente. Nós, hoje, né, a gente estava falando, para você ser um comunicador, um jornalista, você não precisa de faculdade, eu não sei se vocês sabem disso. Hoje, se um profissional que trabalha na área de comunicação, ele tem como comprovar isso, ele vai no Ministério do Trabalho, ele tem o que a gente chama de MTB, que é um registro profissional da área de comunicação. E esse registro dá para ele a chancela de jornalista onde ele quiser entrar. Mas, lembra que eu falei que a faculdade vai criar esse senso questionador?
talvez a vida não ensine isso pra gente de uma forma tão crítica, de uma forma tão concisa, com estudos, com embasamento. Então, assim, quando eu me formei, eu vim com essa bagagem da faculdade, essa construção da faculdade. E quando eu cheguei aqui, trabalhando na Módulo, eu fazia a redação, a comunicação, eu não era locutora. E aí, até hoje, tem alguém que fala assim, Patrícia Fonseca para a redação da Módulo e tal, e eu falava isso, e eu andava atrás das notícias. Lembra também que eu falei que nenhuma profissão dá tanto network, tanto contato como o jornalismo? E, de repente, gente, foram aparecendo os convites de trabalho para mim. Eu fui entrevistar o Aguinaldo, que na época era presidente da Carpa, e na hora que terminou a entrevista, era ele que estava me entrevistando. De repente, ele me chamou para trabalhar na Carpa, e aí eu fui fazer assessoria para a Carpa de comunicação. O seminário, está em pleno seminário do café, ajudei na organização do seminário, que é outra área da comunicação, que é a parte de eventos, isso é muito forte também, dentro da assessoria de comunicação. De repente, eu fui para a Expocacé fazer assessoria para a Expocacé. De repente, eu estava lá dentro do sindicato, fazendo jornalzinho do Sindicato Rural. E aí, para completar, na época tinha a TV Ouro Verde, que acho que vocês não tinham nem nascido ainda, porque nem meu filho tinha nascido, né? A TV Ouro Verde, que é do Júlio Elias, que foi prefeito de Patrocínio. E aí, de repente, o Júlio me chama para conversar. Eu falei, gente, o que o Júlio tá querendo comigo? Enfim, fui lá, não, você quer que você apresente o programa, o jornal aqui. Falei, mas enfim, né? Mas, enfim, de repente, eu estava envolvida com jornalismo na rádio, na TV e na assessoria. E assim, eu fui absorvida. Se eu quisesse pegar mais 10 trabalhos, eu conseguia pegar. E aí eu entendi a questão de ser empreendedora. Porque muitas dessas empresas, elas não querem contratar ali regime CLT. Elas querem que você preste serviço para elas. E aí é uma chance que tem de você ganhar um pouco mais. Aí, nisso tudo, eu fui fazer pós-graduação. Jornalista não para de estudar, tá? Quer fazer outra faculdade? Nem precisa. Faz outras coisas. O jornalismo, ele te amplia. Então, você pode fazer pós-graduação na área que você quiser. Eu tenho uma amiga em Uberlândia que fez jornalismo e faz várias pós-graduações na área do direito. E assim, está se especializando nisso. Está melhor que muitos advogados aí. Mas, enfim. Então, eu fui absorvida justamente pela quantidade de trabalho. Então, nós temos demanda gigante na área de comunicação. Basta a pessoa dar a cara para bater mesmo. Eu quero fazer, eu quero criar, eu quero contribuir, construir. Não é difícil de você ser absorvido, mas essa é a minha história, Pedro. Essa é a minha história. Tem muita gente que se formou, voltou para Patrocínio e nunca conseguiu um trabalho. Entende? Então, assim, a gente não pode basear o sonho de construir uma carreira profissional na história de uma ou de outra pessoa. Porque o que vai fazer a diferença é o trilhar de cada um de vocês. Ok? Ficou claro? Sim. E para você, que dons, talentos e valores são necessários na atuação de jornalismo, sua profissão? Que boa pergunta, Maria Clara. Que boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa é ser desprovido de julgamentos. A gente não julga o outro, certo? Por quê? Porque, de repente, você está trabalhando num veículo de comunicação e esse veículo te pede para fazer um material de uma parada LGBTQIA+, que é tanto nome que eu até me perco nesses nomes, tantas siglas, né? Lá na parada gay, por exemplo, que não é esse nome mais. Mas aí te pede para ir lá fazer uma cobertura e fazer um material. Você acha que uma pessoa que é homofóbica vai conseguir estar lá no meio? Não vai conseguir. Nunca. Nunca. Né? Você acha que um jornalista ele tem condição de ser racista, de ser preconceituoso? Não existe, porque ele lida com todas as diferenças, com todas. Então, a primeira coisa é ser desprovido de julgamento, tá? E ter um olhar realmente humano para as questões. E eu me lembro uma vez, eu estava fazendo estágio no Jornal Correio, em Uberlândia, e eu, de manhã, teve inauguração
do hotel que funciona no Center Shopping em Uberlândia, sabe? Aquele hotel que, na verdade, hoje, para mim, é um dos melhores hotéis que tem na região, que hoje é o Mercury. E quando teve a inauguração lá, nós, enquanto jornalistas, eu fui lá cobrir. Cheguei lá, gente, um café da manhã com umas coisas que eu nunca vi na minha vida. Umas comidas mega, ultra power diferentes. E aquilo, assim, falei, meu Deus, o que é isso? A gente não sabe. Aí você comendo, que delícia. Gente, o que é isso? Mas era tudo muito bom mesmo. E aí, e assim, e coisas... Eu falo assim, a primeira vez que eu experimentei torta de chocolate com banana foi lá. E é algo que eu gosto muito, mas assim, o jornalismo traz esses sabores, essas sensações pra gente. Então, de manhã eu estava no meio do luxo, certo? Após o almoço, apareceu um problema numa invasão do Glória lá em Uberlândia. E eu fui pra lá trabalhar, vendo criança passar fome, vendo desnutrição, vendo falta de saneamento, porque era invasão, vendo pobreza. Tá vendo o quanto o jornalista ele tem que saber lidar com essas questões? E isso torna a gente mais humano, sabe? Então, primeira coisa, é ser desprovido desse julgamento, de achar que é melhor que o outro, é estar pronto para servir, porque a comunicação ela tá aí realmente para contribuir, para ajudar. Todos nós temos ego, fato. Todos nós temos ego, gostamos de ser bajulados, nós temos vaidade. O jornalista ele precisa muito trabalhar essa questão do ego, porque muitas vezes ele vai ajudar o outro a crescer e ele vai ficar no anonimato. Isso é importante. A questão dos valores aí, de saber olhar para o outro com empatia, se colocar no lugar do outro, de pensar assim, o que eu posso fazer aqui para contribuir sem julgamentos. Eu falo que a notícia, que o fato, ele não tem só um lado. O fato, ele tem o lado de todas as pessoas envolvidas e cada pessoa envolvida vai trazer um questionamento, uma visão diferente daquele fato. Então, o jornalista, ele tem que ser questionador, sabe? Ele tem que questionar, será que isso é verdade mesmo? Nossa, ciclana falou que a outra é assim, será que isso é real? Será que isso é verdade? Então, a gente precisa questionar isso e não trazer para o lado pessoal, mas para o lado realmente de entender que cada um tem uma forma de ver as coisas. Tá? E assim, o jornalismo ele é fantástico, ele traz e abre portas pra gente. Se a gente souber aproveitar, a gente tem portas abertas aí uma vida toda. E você considera que a sua profissão é valorizada na sociedade? Valorizada financeiramente não tanto, mas de ser admirada muito. Muito admirada. As pessoas têm uma relação aí com o jornalista de ser tipo, nossa, é jornalista. Já pensa, nossa, é inteligente. É uma pessoa inteligente, né? O jornalismo, ele é muito endeusado às vezes, né? Nossa, pessoa... Porque a gente tem muito poder na mão. A gente tem acesso a muita informação. E se você não souber usar essa informação de forma correta, você pode destruir a vida de uma pessoa. Isso é fato. Tá? Mas, enfim, ele tem essa questão dessa valorização que as pessoas reconhecem, mas, por outro lado, nem todo mundo ganha dinheiro com o jornalismo. Então, por isso que eu falo com vocês, empreendam, aprendam isso, a empreender e aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque tem jornalista que é milionário porque aproveitou oportunidades. Entendeu? Qual que é o papel do jornalismo e os desafios nessa era de fake news, né? Porque tem muita fake news. De mostrar a verdade. Por isso que o jornalista precisa ter essa construção de escutar os lados da moeda antes de falar. Porque hoje qualquer pessoa se intitula comunicador. Não falei aqui que a pessoa pode ter o registro como jornalista sem ser jornalista? Então, qualquer um hoje posso me intitular como jornalista e ponto final. Né? E aí, eu sou um comunicador e eu quero arrebentar a vida de alguém, deixa eu ir lá e fazer isso. Porque a gente não pode esquecer, eu tô falando um lado glamuroso do jornalismo, mas a gente lida com muita podridão também. Então, tem muita gente ruim no mercado também. E aí, como que a gente lida com isso? Trazendo a verdade. Buscando a informação, esclarecendo, entendendo os lados, buscando informação. Peraí, quais são os lados envolvidos? É o A, é o B? Vamos escutar? Isso é real? Não é? Traz esses personagens, né? Que a gente chama, e os atores envolvidos. Quem são esses atores? Tragam para falar e desqualifique fake news. A única forma que tem
as pessoas que veem isso não saírem espalhando, só que como as pessoas não são questionadores, escuta, acha que aquilo vê, escuta, acha que é verdade e sai distribuindo aí, achando que está ajudando e está arrebentando, o papel do comunicador hoje é trabalhar na contramão disso aí, é trazer luz, é trazer a verdade realmente para os fatos. E quais são as dificuldades que você encontrou no jornalismo, assim? São muitas. Não vou falar que esse caminho é um caminho de flores, gente. Não é. Por quê? Porque você tem que abrir caminho. Você dificilmente vai pegar um caminho aberto. Eu assisti aqui o trabalho que vocês fizeram com o Dr. Fernando, advogado. Falei que eu queria ser advogada, né? E ainda, capaz que em outra vida, se tiver mesmo, eu venho para ser advogada também. Porque eu também adoro isso. Enfim. Mas eu vi ele falando assim, que ele escolheu, que ele gostava, o pai já era advogado, isso ajudou demais. Então, de certa forma, abriu um caminho para ele construir, né, a referência profissional que ele é hoje, um exímio profissional. No jornalismo não tem isso. Não tem. É você por si só. Então, é você no sol, na chuva, batalhando. Isso não tem... Você não vai encontrar caminho feito para vocês. Tenha coragem, tenha bom ânimo, porque as coisas vão dar certo. Mas você tem que ter coragem, você tem que ter persistência, vocês vão escutar muitos nãos. Tem muita gente que não valoriza essa comunicação, vai falar assim, faz um texto aqui pra mim. Fala, eu tô precisando fazer uma divulgação, faz um texto aqui pra mim. Aí você gasta 5 minutos pra fazer um texto. Entrega pra pessoa, nossa, mas você escreve bem, né? Beleza, então. Aí você fala, eu tô te cobrando aqui R$100 por esse texto. R$100? Você gastou 1 minuto pra você fazer? Como assim? Então, as pessoas não valorizam nesse ponto, sabe? Por quê? Porque se você tem facilidade pra escrever, você vai gastar 10 minutos pra fazer um texto. A pessoa não vai gastar uma vida e não vai dar conta de fazer. E aí você vai lá e escreve, a pessoa desqualifica em partes. Mas é por isso que a gente tem que realmente trilhar um caminho do bem, um caminho de se mostrar, de não... de defender o seu trabalho, de falar não quando necessário. E assim, enquanto dificuldade mesmo, realmente, na minha percepção, é construir o seu caminho. Levando em consideração que a gente lida muito com as vaidades do outro. A comunicação é uma área que ela traz à tona os melhores, mas os piores sentimentos do outro. A pessoa, quando a pessoa quer aparecer, ela não mede os esforços para estar em evidência, tá? Tem gente que faz de tudo. Tem novela, não tem filme, que a gente vê as pessoas aí dando quase a vida para estar em evidência. Gente, na vida real também isso existe, tá? Muito. E você estava falando aí de caminho, de que é mais você sozinho, assim. Quanto tempo mais ou menos demorou para você se estabilizar na sua carreira? Gente, em 2 anos, eu já tinha meu nome aqui em Patrocínio. Em 2 anos trabalhando. E tinha um bom salário, porque eu prestava serviço, né? Então, assim, em 2 anos eu já estava bem aqui dentro. Aí... depois eu resolvi ir embora para Uberlândia, também construir rapidinho a minha carreira lá dentro, conseguir, né, bons empregos, bons trabalhos lá dentro. Então, assim, para essa estabilização, você pensar assim, nossa, eu vou gastar quanto tempo? Vai depender muito do seu esforço, mas hoje eu falo que um bom profissional, com 2 anos no mercado, é tudo muito dinâmico na comunicação. Então, com 2 anos, você já se torna referência. Rapidinho as pessoas já começam, nossa, você viu? Você viu, Maria Luísa consegue fazer, Maria Luísa lá assim, ela faz uma rede social, em 1 mês, fez, né, estourou a minha empresa. Aí, de repente, já tem um monte de gente querendo você. Ah, você viu, né, o Pedro tá lá na rádio, você viu o programa que ele tá fazendo? Em 6 meses, estourou. Então, assim, a comunicação é muito dinâmica, tá? Muito. Você consegue as coisas, assim, muito rápido. Você acha que o marketing digital, ele tá, tipo assim... tá mais na frente do que alguns outros ramos do jornalismo hoje em dia? A comunicação digital como um todo, ela tá destruindo aí algumas coisas, por exemplo, com o jornal impresso. A gente quase não vê jornal impresso, mas já tinha estudo que jornal impresso já não existiria mais. Pelo próprio dinamismo que ele tem, ele vai acelerar e cobrar muito dos profissionais e muito das empresas também. Por isso que vai absorver muitos profissionais de comunicação. Mas, por exemplo, nós estamos numa rádio. Para mim, hoje, um dos meios mais sólidos e mais sólidos, mais transparentes e que mais validam informação é rádio. Mas o que o rádio fez? Ele se adaptou.
Qual que foi a adaptação? Nós estamos sendo filmados aqui, nós estamos no YouTube. Entendeu? Hoje, quando a gente vai para dentro de um estúdio, recentemente, há pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam quem eram os locutores. As mulheres e os homens se apaixonavam pelas vozes dos locutores sem conseguir imaginar ou ver ou conhecer a cara da pessoa, quem era a pessoa. Hoje, qualquer estúdio de rádio tem uma câmera filmando. Então, rádio se adaptou. Se o veículo de comunicação se adaptar à questão da internet, dificilmente ele vai morrer. É só que a vida é assim, é feita de adaptação, né? E você acha que hoje em dia o jornalismo ele é valorizado na sociedade? Ele é valorizado. É valorizado, aquilo que eu já falei, ele é valorizado porque ele é admirado e ele é necessário. Então, a gente tem que saber realmente escolher com quem a gente anda, escolher o que a gente fala. Nós somos visados, muito visados, as pessoas são muito de julgar a gente. Eu falo que nós não podemos julgar, mas lá fora nós somos julgados o tempo todo. Nossa, mas você da comunicação, você lá da Rádio Módulo tá fazendo isso aqui no boteco? Sua vida fica meio que um livro aberto, tenha certeza disso. Mesmo se você trabalhar nos bastidores. Por quê? Porque há um glamour na comunicação que o mundo admira. Então tem essa valorização. O que precisa ainda mudar muito é a valorização financeira. Isso eu que estou na área, vocês que estão chegando aí, a gente vai lutar para mudar essa concepção. Por quê? Porque qualquer pessoa hoje pode trabalhar na área de comunicação. Mas quem vai contratar sabe identificar, né? Às vezes, né? Nem sempre. Sabe identificar um bom profissional de um profissional que está prometendo X e entregando meio X. Então, se a gente conseguir se posicionar, a gente também consegue cobrar o preço que seja justo e que seja um preço bacana para a gente também, tá? E você considera que o mercado de trabalho atual da comunicação é acolhedor com jovens recém-formados? Gente, o primeiro emprego nunca é acolhedor, né? Assim, não quero atrapalhar os sonhos de ninguém, não. Começar nunca é fácil. Seja quem tá, um jovem saindo da faculdade, seja uma pessoa que está passando por transição de carreira, começar e recomeçar requer coragem. Mas aí, sabe o que a gente faz? A gente calça a cara na coragem e vai na fé e faz as coisas acontecerem. A gente não adianta ficar esperando muito da sociedade, não adianta ficar muito esperando esse acolhimento para a gente fazer o nosso trabalho. É bacana, esse reconhecimento ele é necessário? Mas ele vai acontecer muito mais se eu entender quem eu sou enquanto profissional, enquanto ser humano e entregar. Aí ele vem, é uma consequência. E sobre remuneração, em torno de quanto gira o salário de um profissional da sua área? Você quer chorar? Você quer rir? O que você quer? Ai, pode ser realista. Vamos dar risada na vida, pelo menos ser feliz, né? Vamos rir então, é melhor, eu acho. Olha, nós temos o sindicato dos jornalistas que não defende a classe. Porque se defendesse, nós não teríamos, por exemplo, qualquer pessoa buscando aí um registro profissional e conseguindo. Nós temos muito bons profissionais que realmente são atuantes e que não conseguiram fazer faculdade, que tem esse registro, ok? Não, por favor, eu não estou falando de A ou de B. Mas eu falo, se você pega, por exemplo, o Conselho de Medicina, a pessoa, ela aprendeu a fazer cirurgia, certo? Se ele não for médico, o que o Conselho de Medicina vai fazer? Vai vir com tudo em cima e não vai deixar essa pessoa trabalhar. É diferente? É diferente. Por quê? Porque a medicina está lidando com a vida, a pessoa pode ali morrer. Mas você entende que a comunicação também pode acabar com a vida de uma pessoa? Se uma pessoa não souber trabalhar, ela pode trazer informação que dificilmente você vai conseguir reverter isso. Então, nós estamos lidando também com as emoções, com a vida de uma pessoa. Né? Que tem gente que entra em processo depressivo seríssimo por causa de uma notícia de uma fake news que saiu. Nós tivemos uma novela recentemente agora, que eu esqueço o nome de novela, mas enfim, da moça que quase morreu porque fizeram uma fake news que ela estava roubando, sequestrando criança. E isso é fato real. Já aconteceu isso aqui no Brasil. Então, a gente vê o quanto isso é sério.
Mas, enfim, nós não temos um sindicato que defende a classe, que luta mesmo. E eu falo do sindicato, mas eu também sou jornalista, então eu também, a parte também eu estou sendo negligente. Mas nós temos hoje profissionais que saem da faculdade ganhando R$1.500. R$1.500. Se a gente pegar aí um mecânico, não estou desqualificando não, muito pelo contrário, porque eu não sei onde fica um parafuso, eu super valorizo essa profissão. Mas a gente pega mecânico que ganha muito mais que isso, entende? Só que a gente não pode se basear no salário inicial. Vai nessa construção que um jornalista precisa de ter a primeira porta aberta. Você vai ganhar R$1.500, R$2.500, não importa. Então, hoje nós temos profissionais da área de jornalismo que ganham R$1.500, mas nós temos profissionais que ganham 100 mil por mês. Ah, mas 100 mil é um ou outro. São poucos. Mas, nessa área da comunicação na internet, nós temos muitos profissionais da comunicação ganhando muito dinheiro com a comunicação. Vai muito do caminho que vocês escolherem. É fácil? Não é. Por isso que eu falei, sejam empreendedores. Porque enquanto empreendedores, vocês, os limites os ganhos são inimagináveis, né? Você pode seguir a carreira, fazer concurso também, não tem tantas vagas como no direito, por exemplo, que é muito amplo, da parte de concursos, mas existem excelentes concursos dentro da área da comunicação, e que quem entra também nunca mais sai, né? Porque perfeito, vamos lá, vamos imaginar assim. Mas enfim, não se apegue a esse salário, construa o seu. Fácil? Não é. É diferente de outras profissões, como eu falei da medicina, por exemplo, que já tem uma expectativa de ganho, mas o jornalismo também, a comunicação, quando a pessoa, ela trilha um caminho aí, ela não tem limite de ganhos, não. Tá? E para finalizar, você tem algum conselho para quem tá querendo cursar jornalismo, começar a faculdade de comunicação? Primeiro, eu quero saber, eu te desanimei ou animei com a comunicação? Animou. Mas e você? Se você tivesse que fazer, Maria Luísa, você acha que eu te desanimei aí, falando dessas informações todas? Não, eu gostei, mas eu percebi que realmente acho que não é uma coisa que... Que bom. Que eu vou conseguir... É porque você falou que é muito por si só, né? Por si só, Então, eu percebi que eu não tenho tanta facilidade nas questões que você falou, que é fazer texto, essas coisas de redação... Que você tem que, tipo... Você, querendo ou não, você tem que decorar as coisas, né? Não, você tem que fazer. Você fazer tem tudo. Que, Eu sou mais da área de falar mesmo. Pra mim, na verdade, eu me encontrei, assim, sabe? Gostei bastante. Que bom. E você? Assim, eu gosto muito de escrever. Aqui aumentou um pouco mais minha dúvida, assim, entre o direito e o jornalismo. Mas, vamos ver, né? O que o futuro aguarda. Mas aqui, gente, é uma profissão maravilhosa, tá? É uma profissão que te traz um mundo aí de oportunidades que dificilmente outra vai trazer. Quero contar uma historinha para vocês. Quando eu fazia faculdade, eu estava no segundo para terceiro ano de faculdade, eu fazia estágio no Jornal Correio, que é do grupo Algar. Em Uberlândia, era um jornal muito forte, hoje nem tem mais. Por quê? Porque realmente a internet veio e o papel aboliu o papel. Porém, tem veículos que continuam no online. O Jornal Correio, eu acho que nem está no online mais. Enfim, eu fazendo estágio, e lá, toda lá no meu estágio, linda lá, maravilhosa, lá naquele mundinho meu, muito bom, que é muito legal o estágio, por quê? Porque nós ganhávamos, a gente não pagava cinema, tinha carteirinha para entrar no London, o London, não sei se vocês conhecem, mas é um pub em Uberlândia, é um lugar maravilhoso, a gente entrava e saía todos os dias, porque a gente não pagava para entrar. Então, o jornalismo, ele te traz umas facilidades que são muito boas, tá? Mas, enfim, estava lá fazendo estágio e teve um programa do governo da cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, estava fazendo um programa lá para divulgar a cidade, porque estava com problema no turismo. O turismo nacional tinha caído. As pessoas estavam deixando de ir para o Rio de Janeiro. E eles selecionaram 10 jornais do Brasil, 10 jornais que eram relevantes, e Uberlândia, como uma cidade muito crescente, deram uma passagem para o jornal Correio. O Correio foi escolhido. E esse jornalista escolhido, além de passagem, hotel, ia conhecer os pontos mais badalados do Rio de Janeiro. E lembro direitinho que eu estava lá na redação, e estava lá, e na época o meu diretor era o Maurício Ricardo, das Charges. Não sei se vocês conhecem ele.
E ele é um cara muito louco. Muito acelerado. Jornalismo é louco, tá? É loucura. A redação de um jornal impresso era como se fosse uma sala grande com uma mesa. No meio era um arquivo com os jornais. E tinha os jornais do mês numa régua, assim. E o povo chegava lá e batendo nesses armários. Era uma loucura. E os computadores virados para a parede. Então, ali eu aprendi a me concentrar. Né, que é outra questão do jornalista. Ele tem que aprender a se concentrar, mas também a ligar as anteninhas para escutar os furos aí. E aí, chega lá, o Maurício Ricardo chegou e falou, gente, aqui ó, tem uma viagem por Rio de Janeiro, quem vai ficar uma semana lá por conta do governo do município, com tudo pago, vai de avião, hotel 4 estrelas, comida, vai visitar não sei o que, Jardim Burle Marx, Cristo, parará, Patrícia, você. O quê? Então, né, pensa, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. E aí, lá fui eu, né, fazer minhas malinhas e ir para o Rio de Janeiro. Gente, eu conheci o Rio como... É muito difícil um turista conhecer, porque eu fui levada aos melhores lugares do Rio de Janeiro. O jornalismo me trouxe isso. Eu fui Confeitaria Colombo, as melhores praias, Jardim do Roberto Burle Marx, todos os lugares. Aí, na hora que chegava e falava que era jornalista, já tinha aquela mesa, um bar do Tom Jobim, um negócio não sei do quê. E não sei... Gente, lugar maravilhoso. Então, assim, o jornalismo, ele traz essas oportunidades pra gente. Porque as pessoas querem o jornalista ali para divulgar, para conhecer, para comentar, porque a gente tem esse senso crítico, tá? Então, assim, por que eu tô contando essa história? Não é para incentivar vocês ficarem na expectativa de ganharem viagens, mas para incentivar vocês, quem tá ouvindo, quem tá vendo, a ver que o jornalismo, ele traz oportunidades da gente conhecer o mundo. E se tem algo que nós não podemos ter, são raízes muito profundas num lugar. O jornalismo, ele te leva para o mundo. Eu, por uma questão pessoal, fiquei em Patrocínio, mas já tive a oportunidade de ir embora e não fui por uma decisão minha. E fiz o meu mundo aqui, busquei o meu mundo aqui. Fácil não foi, não é até hoje, mas por uma decisão minha. Mas o jornalismo, ele te projeta para onde você quiser. Então, se você quer voar, o jornalismo, ele traz isso para vocês, tá? É uma profissão, como qualquer outra, você tem que ralar, você tem que buscar o seu mercado, mas é uma profissão encantadora e com muito poder na mão. Muito. Eu espero ter esclarecido para vocês. Para você, Henrique, que está acompanhando, foi legal? Ele gostou. Então, espero ter contribuído com vocês de verdade e que venham novos jornalistas aí realmente para ajudar a construir um mundo melhor para vocês, para nós e para as novas gerações. O jornalismo, ele tem esse papel mesmo de deixar o mundo melhor. Que seja num bom livro, numa boa escrita, num bom texto, numa boa fala, num abraço, numa acolhida. A gente pode espalhar amor mesmo por onde a gente passa através do nosso trabalho. Tá bom? É isso. Muito obrigada, viu, Patrícia, por ter aceitado, né, o convite. E é isso, gente. A gente agradece. Obrigada, ouvintes. Beijos e até a próxima, né? Tchau. Você ouviu na Módulo FM... Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!